A paz. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais um dia na presença do Senhor. Amém. Vamos orar para iniciar. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu me coloco na Tua presença neste momento, Senhor Deus. Venho trazer, Senhor Deus, um pouco mais de Ti, Senhor. Peço a Ti, em nome de Jesus, que use a minha vida, Senhor Deus, e que possa, Senhor Deus, tocar em cada um neste momento, Senhor Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor Deus, estar abençoando a cada um, e o que eles vieram buscar, que eles possam levar, Senhor Deus. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém, Senhor Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus por eu estar aqui, né? Tenho trabalhado e é bom trabalhar, né? Mas quando não trabalho é bom também porque eu estou aqui, né? Amém, né? Então o tema de hoje é crise. A melhor hora para acontecer um milagre. Amém? Alguém está passando por crise aí? Difícil, né? Então vamos lá. Existe uma frase muito conhecida e usada pelas pessoas, né, que diz: na crise, crie, né? Mas no nosso caso, eu prefiro dizer que na crise, confie. Amém? Então todos nós passamos por momentos difíceis na vida, mas infelizmente poucos sabem lidar com essas situações e confiar que Deus pode operar um milagre. Então vamos ver a princípio em Tiago, o que ele diz sobre fé e perseverança. Tiago 1, de 2 a 8. Tiago, isso. Tiago 1, de 2 a 8. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Amém? Vamos refletir nessa passagem. E fica a pergunta, né? Quantos de nós conseguimos nos alegrar em meio às provações? É difícil, né? Quantos pedem nesse momento sabedoria ao Senhor? E quantos exercitam a fé neste momento, né? Quantos vão até a fonte certa Jesus Cristo, né? Acompanhe comigo uma história de uma mulher que tinha acabado de perder o marido e passar pela maior crise da sua vida. Eu vou ler, se vocês não quiserem ler, só acompanharem, tá? Em 2 Reis 4, de 1 a 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou:
Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá, pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Maravilhoso, né? Maravilhoso isso, né? Maravilhoso essa multiplicação que Deus faz, né? Vamos aprender aqui, o primeiro, os problemas, eles são meios que Deus usa para que a gente possa crescer. Né? Então vamos ver aqui, ó, no versículo 1, diz assim, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu, teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. É no momento de crise que nós deixamos de ser bebês, né? Toda vez que enfrentamos alguma crise na nossa vida, nós deixamos de ser imaturos, né? E começamos a crescer neste momento, né? A amadurecer. E esse versículo nos mostra que aquele marido, ele temia Deus, né? Mas passava por uma crise financeira muito grave. Amém? É para chegar no culto, né? O alarme. Amém. Então vamos lá. Esse versículo nos mostra que aquele marido temia Deus, mas passava por uma crise financeira muito grave. Quando ele morreu, a esposa acabou herdando, né, as dívidas e não tinha dinheiro. Teve que assumir a situação para não ter os filhos como escravos, né? Foi preciso ela deixar a zona de conforto, na qual ela estava como esposa só, né? Já que o marido dela, ele era um homem responsável por cuidar desses assuntos, né? E tomar atitude, e ela no caso tomou a atitude de procurar o profeta em busca de solução para esse problema. Isso nos mostra que a crise, ela nos ensina as coisas que não aprenderíamos de uma outra maneira. Vivendo numa vida normal, numa vida tranquila, no caso dela aqui como simples esposa, talvez ela não conseguiria viver e não viveria essa situação, né? Ela não veria o milagre de Deus e ela também não teria esse problema para que fosse gerado esse milagre, entendeu? Então vamos para o 2, que é o milagre depende da nossa entrega a Deus, né? No versículo 2, Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Amém? Para operar um milagre em nossas vidas, Deus não precisa de muitas coisas. Assim como o Senhor nos livrou, assim como o Senhor livrou aquela família da crise através de uma simples vasilha com pouco azeite, né?
Ele pode fazer o mesmo com nossas vidas. Basta você entregar a Ele tudo o que você tem e confiar nele. Que foi o caso delas, entregou tudo que ela tinha ao Senhor e confiou. Confiou naquele que era um profeta do Senhor e que estava trazendo a palavra do Senhor. Amém? O pouco com Deus se torna muito. Amém? Tanto é verdade que Jesus, com apenas 5 pães e 2 peixinhos, alimentou milhares de pessoas. Não é verdade? Então vamos para o 3, que diz: Deus pode usar as pessoas para nos abençoar. Amém? Versículo 3 diz: Então disse Eliseu: Vá pedir emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos. A Bíblia conta que para sair da crise, a viúva teve que pegar vasilhas emprestadas dos seus vizinhos. Agora imagine que ela não tivesse um bom relacionamento com eles, né? Imagine se ela fosse uma pessoa chata, que ninguém gostasse. Quantas vasilhas ela ia conseguir? Só uma que ela tinha em casa, né? Que não daria, né? Não ajudaria em nada, entendeu? Então, se não houver harmonia entre as pessoas, dificilmente, né, nesse caso, a mulher conseguiria vasilhas o suficiente para colher o azeite necessário para pagar as dívidas do marido. Amém? Paulo disse: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Em Romanos 12:18 diz isso. Então, para que um milagre aconteça em sua vida, Deus pode fazer você depender de outras pessoas. Amém? No caso aqui, ele diz assim: eu me lembro que durante muitos anos eu quis ser independente. É um relato do rapaz, né? Ele queria ser independente financeiramente dos pais, pois não queria mais depender dos pais, né? Talvez um momento de rebeldia, na qual ele queria simplesmente ser independente, viver a vida dele, né? Mas, após muitas orações que ele fez, ele descobriu que Deus estava usando os pais dele para abençoar. E que não havia nada de errado nisso. Era um momento, uma fase que Deus estava usando os pais para abençoar ele, para que depois ele pudesse ser realmente, ter a vida financeira dele dependente de Deus, dependente, né, somente dele, né? No caso da mulher aqui, ela precisou dos vizinhos, ela precisou de alguém, né? E muitas vezes nós precisamos de alguém. Deus nos coloca, às vezes, pessoas no nosso caminho, né? Nos nossos caminhos, né? Eu esses dias falei com uma pessoa que é orgulhosa demais, e essa pessoa, ela disse que jamais iria precisar do pai, né? Jamais. Por coisas que aconteceram no passado, por coisas que essa pessoa viveu, né, de ruim, nessa questão familiar, e esse orgulho dela estava falando mais alto, né? Só que, numa situação tão pequena, e num momento tão pequeno, a pessoa se sentiu tão pequena, mas tão pequena, que naquele momento ela teria que pedir ajuda para qualquer pessoa. Até mesmo para o pai dela. Entendeu? Então, nós precisamos estar em comunhão com todos. O que passou, passou. Amém? Nós somos diferentes, nós somos povo escolhido, povo diferente. Então, passou, passou. Vamos resolver as nossas pendências do passado e viver o futuro. Viver o presente, viver o futuro. Amém? Vamos para o 4, que diz: o tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da nossa fé. No versículo 3 diz: mas peça muitas filhas. Amém? Deus poderia simplesmente entregar a bênção àquela família, para que ela saísse da crise. Não é verdade? Deus pode fazer o que Ele quiser.
Ele pode simplesmente, se for uma crise financeira, mandar alguém levar dinheiro em casa. Ele pode fazer tudo isso, se ele quiser. Não é verdade? Mas nesse caso ele não queria que fosse dessa forma, né? Porém ele mandou o seguinte recado: peça muitas vasilhas. Ao fazer isso, Deus queria provar a fé da viúva. Ele queria saber se ela realmente acreditava que o número de vasilhas seria proporcional ao tamanho do milagre a ser realizado. Então, se você sabe que o Senhor promete derramar bênçãos sem medidas por causa da sua obediência, tenha fé e prepare muitas vasilhas. Não espere pouca coisa de um Deus tão grande. Amém? Muitas vezes nós recebemos algo de Deus, né? E Deus nos prova para que nós possamos ser obedientes a Deus. E a gente é pequeno. A gente é pequeno. Porque a gente acha que o nosso Deus é pequeno. Só que o nosso Deus não é pequeno. Amém? Se essa viúva e os filhos dela tivessem arrumado mais, sei lá, 1000 vasilhas, Deus encheria as 1000 vasilhas. Amém? E a gente vê o seguinte, que ela e os filhos dela foram obedientes a Deus. E tiveram fé. Porque eles poderiam, de repente, ir no vizinho do lado, no outro vizinho, conseguir lá, sei lá, umas 5, 6, e tá bom, não precisa mais. Tá bom. Mas não, eles foram fiéis a Deus. E só parou porque não tinha mais. Só parou porque não tinha mais. Porque senão eles iam continuar. Por quê? Porque eles acreditavam em Deus. Ele acreditava que Deus mandou aquela multiplicação na casa deles. Amém? Então vamos acreditar no tamanho do nosso Deus. O nosso problema ele é pequeno para o Deus que a gente tem. Amém? Então uma hora ou outra nós vamos sair de uma crise, de uma situação difícil. Porque Deus, Ele é o maior. E Ele, no momento certo, vai nos tirar dessa situação. Amém? Vamos para o 5, que é a fonte do milagre inesgotável. Versículo 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, e ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Quando não havia mais nenhuma vasilha para ser cheia, essa passagem conta que o azeite parou de correr. Na verdade, ele não acabou, né? Se houvesse mais recipiente, Deus certamente continuaria derramando mais bênçãos naquela casa. Porque o poder de Deus, ele é ilimitado. Amém? Isso significa que se você crer, Deus vai suprir todas as suas necessidades, independente do tamanho delas. Amém? O 6, no milagre existe a nossa parte e a parte de Deus. Amém? Para que aconteça o milagre, é preciso que nós possamos fazer o possível e Deus o impossível. Se não for nessa sequência, não vai acontecer, né? Versículo 7 diz, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Depois que todas as vasilhas estavam transbordando de azeite, a viúva foi até o profeta Eliseu. Ela não ficou parada. Ela não ficou parada apenas contemplando o milagre. Em seguida, ela seguiu as ordens do homem de Deus e foi vender os azeites. O azeite. Vemos aí um exemplo de obediência à palavra de Deus e de trabalho. As vasilhas de azeite não se venderiam sozinha. Amém? A mulher e seus filhos tiveram que bater de porta em porta para vender aquele óleo.
O fruto dessa atitude foi o dinheiro que quitou as dívidas da família e livrou os filhos da escravidão. Por isso, se você estiver em crise, peça sabedoria a Deus para que possa enxergar o melhor caminho e fazer a melhor parte, a sua. Amém? Se ela ficasse só contemplando o milagre de Deus, não adiantaria nada. Tudo na nossa vida existe um processo. E nós precisamos obedecer o processo de Deus. Não podemos passar adiante. Não podemos fazer uma coisa que está adiante. No caso dela, não daria para sair vendendo o azeite antes mesmo de tê-los. Né? Então, precisaria o quê? Primeiro passo, pegar as botijas. Segundo passo, colocá-las e ver o milagre de Deus. Terceiro passo, ir ao profeta, aquele que disse para ela o que fazer. E dizer para ele, olha, aconteceu o milagre, isso, isso e isso. E depois, o próximo passo, vender. Ir de porta a porta. Hoje em dia as pessoas não têm coragem de tomar atitude para resolver os problemas. Preferem ficar chorando em casa. Preferem ficar achando alternativas para poder resolver um problema. Alternativas que às vezes pioram mais os problemas. Eu estou em casa, eu estou com um problema financeiro e eu vou beber. Adianta? Não adianta. Vai criar outro problema. Ao invés de solucionar aquele, vai criar outro problema. Então, por isso que nós precisamos seguir a cartilha. Vamos seguir passo a passo. Aquilo que Deus tem. Aquilo que Deus falou conosco. Aquilo que Deus determinou para nossas vidas. Vamos seguir passo a passo. Amém? Semana retrasada, eu passei a semana inteira praticamente sem trabalhar. Trabalhei acho que foi um dia. Falei para o Frank que foi a semana toda, mas eu fui olhar no papel lá, eu trabalhei um dia. E eu estava aflito, preocupado mesmo. Porque eu tenho dívidas, tenho prestação de carro alta, tenho coisas para pagar. Então eu estava preocupado, que eu não posso ficar sem trabalhar. Sabe? E eu confesso que eu fui um homem de pouca fé. Porque eu fiquei muito preocupado e muito nervoso. E eu acredito que numa situação dessa, outras pessoas, ou até mesmo poderia acontecer comigo, de ter alguma coisa física. E aí isso ia impedir de eu continuar trabalhando. Né? Porque eu poderia ter algum problema físico que depois eu não pudesse dirigir mais. E aí o meu problema não ia ser resolvido e ia ter um outro problema. Não é verdade? Mas eu entreguei na mão de Deus. E a semana passada eu trabalhei. E essa semana eu comecei sem trabalho. Segunda, sem trabalho. Hoje, sem trabalho. E aí eu estava conversando com o Fran. Eu não estou igual a semana passada. Eu estou em paz. E quando eu cheguei em casa, na hora que eu cheguei em casa do almoço, a primeira coisa que aconteceu foi meu telefone tocar. Para eu trabalhar amanhã. Entendeu? Então louvado seja o nome do Senhor. Vou entregar na mão de Deus. Porque senão eu criaria um outro problema para mim, que seria pior. Então, amém. Deus é que sabe. Foi Ele que abriu essa porta, e Ele vai me dar o trabalho conforme eu for adquirindo experiência, conforme Ele for me capacitando, conforme Ele for me preparando para receber. De repente Ele quer que eu receba aquele pouco, aquele limite para eu pagar só minhas contas, enfim. Deus é que sabe. Por isso, vamos entregar na mão de Deus e vamos fazer aquilo conforme Deus quer. Não passar etapas, não pular etapas, não, no meio dessa caminhada, não fazer outras coisas que vão criar outros problemas. Amém? Então, para concluir, esse relato bíblico nos ensina que, em tempos de crise, devemos bater na porta aberta.
Por maior que seja o problema, não negocie com o diabo, pois ele deseja te escravizar, como queria fazer com os filhos daquela viúva. Antes, procure a Deus e fale com Ele sobre as coisas que te afligem. Não se acomode com uma vida derrotada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus por mais um dia. É interessante como o Espírito Santo testifica, não é? Interessante, gente. A Bíblia aqui no livro de Hebreus 11 diz assim, no 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E eu vou contar o relato da irmã, porque o Alexandre não estava, nem o pastor. Há uns dias atrás, a irmã Andréa não veio para a oração da manhã. E eu falei para o Rodrigo, cadê a Andréa? A Andréa ficou fazendo doce. Porque a menininha dela precisa viajar e ela não tem dinheiro para viajar. Então ela ficou fazendo doce. Eu falei, mas não é assim que funciona. Não é? Buscar em primeiro lugar o que? O reino de Deus e sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu não posso deixar o meu ministério, eu não posso deixar aquilo que eu faço para Deus, duvidando que Ele tem a provisão para mim. Então ela não veio para a oração porque ela precisava de fazer o doce, porque ela precisava vender para que no dia que ela fosse viajar tivesse dinheiro. E o Rodrigo, eu falei, né? Mas amém. Quando foi domingo passado, aí a Andréia veio, né? Veio para a oração e tal. Aí disse que depois que ela saiu daqui, ela não fez o doce, ela veio para a oração. Quando ela saiu daqui, ela foi para a casa do pai do Rodrigo. Chegou lá, né? Vasilhas emprestadas. Precisou do povo, o povo sabe, não é? Tem carinho, tem amor. Encheu a botija dela. Não é? Lá eles ofereceram. Uma ofereceu metade do dinheiro para a viagem. Aí ela foi, orou para outra irmã, para a tia, e pôde orientar, e essa tia deu o resto do dinheiro que precisava. Você vê como é que é. No contou, só estava 3 pessoas aqui. E o Alexandre, sem saber, trouxe a palavra, porque a gente sabe que Deus está testificando daquilo que a gente, às vezes, nós como pastores, às vezes as pessoas acham assim, poxa, mas esses pastores são chatos, eles não sabem da minha situação. Eles não entendem que a gente tem que primeiro fazer para nós, fica só querendo que a gente faça as coisas para a igreja. Oh, meu Deus, é que a gente sabe que enquanto eu fizer para Deus, Deus vai acrescentar na minha vida. Sabe por quê? É porque é Ele que sabe da minha necessidade. É Ele que vai manifestar o poder dEle através de pessoas, O pastor foi comprar um cabo para o computador e ele viu pela internet que custava um X. Aí chegou lá na Santa Efigênia, ele não encontrou por aquele valor, ele encontrou por um valor mais caro. E ele falou, poxa, eu vi lá na internet, era esse valor. Aí disse que ele chegou pro cara da loja e falou, só tenho esse dinheiro. E realmente, ele só tinha aquele dinheiro. Ele falou, só tenho esse dinheiro. O cara falou, então leva nesse valor mesmo. Aí, quando ele saiu, ele não achou o dinheiro? Ele achou dinheiro, gente, olha o que Deus fez. Ele tirou todo o dinheiro, pagou. Quando ele estava saindo, ele foi e achou dinheiro. Para você ver como Deus faz. É igual o dia que eu ia na Conde. Eu ia na Conde comprar uns negócios para a igreja. Eu e o Wagner. Eu falei, Wagner, nós temos que ir ficar o dia inteiro, mas a gente não pode comer, porque não tem dinheiro para comer. Eu vou comprar um cartão. Certo. Então nós vamos comer, tá. Aí nós fomos
Eu fui comprar nem sei o quê. Fui comprar uma mistura lá para deixar em casa. Quando eu estou saindo, passei em frente ali a banca de jornal, 20 conto. Falei, ué, 20 reais? No meu pé? Que isso? Aí eu perguntei pro jornaleiro, pro dono da banca de jornal. Falei, é do senhor? Será que não é? O senhor não viu? Não, não é. É seu, porque foi você que achou. Ô, Glória, a gente foi e almoçou com aqueles 20 reais. Gente, Deus sabe da nossa necessidade. Deus sabe da sua crise, Deus sabe o que você está passando. Sabe o que Ele quer? Que você tenha fé nele. Que você confia, que você dependa exclusivamente dele. Isso é que é o mais bonito. É você saber que você tem um Deus que você pode esperar. Porque Ele vai prover a tua necessidade. Isso é que é o mais gostoso de tudo. É você saber que você pode ajoelhar e falar, Senhor, o Senhor sabe do que eu estou precisando. E Ele vai fazer aquilo que a gente não pode fazer. Ele vai fazer o milagre. Ele vai abrir o mar. Ele vai parar o sol e a lua. Mas Ele não vai deixar de trazer aquilo que a gente está necessitando, gente. Creia, confia. Olha, aprenda. Quer ver em Tiago? Em Tiago, acho que o irmão leu aqui, ó. Ele diz assim. Tiago 1, 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Não foi isso que ele leu? Que a todo dá liberalmente e nada lhes improperá, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O Senhor não se agrada de pessoas que hoje estão em Deus e amanhã está no mundo, que hoje confia em Deus e amanhã já não confia mais, que quando está um problema já começa a querer resolver com as próprias mãos. Deus não se agrada de pessoas que resolvem o problema da maneira dele. Deus quer que nós possamos, que nós podemos assim confiar o tempo inteiro nele. O pastor também mudou o carro, porque ele queria sair por aí dirigindo, não é? Aí começou ele e o Alexandre sem trabalho. Eu falei, você não vai se precipitar, não vai ficar nervoso com nada, porque Deus sabe de toda a sua necessidade. Então deixa para lá. Se não está acontecendo ainda, está uma confusão danada com aqueles carros, com aquele Uber, com aquelas coisas lá. Deixa, Deus sabe, Deus está te livrando. Quanta confusão. Ele não vai trazer o que você necessita? Vai. Outro dia a irmãzinha do sanduíche chegou aqui para mim apavorada. Ai, pastora, tem que pagar as coisas, não tenho dinheiro e não sei o quê. Então, falei, calma, que a provisão virá. Não sei de que jeito, mas meu Deus sabe. Falei, espera. Pois olha, trabalhou tanto esse dia que quase teve um treco de tanto trabalhar. Ficou uma semana, em 2 dias pode tirar o que ela ia ganhar numa semana. Porque o meu Deus trabalha assim. Deus trabalha assim. O Deus que eu sirvo é um Deus maravilhoso. Ele faz de tanto jeito os nossos milagres, que é por isso que eu amo servir a esse Deus. Eu não desanimo de servir esse Deus. Eu não desanimo de fazer as coisas para esse Deus. Se tiver que fazer de madrugada, de noite, de dia, gente, eu não me canso. Porque eu sei que quando Ele faz muito mais do que a gente espera, não é? Por isso, gente, essa noite, que a nossa fé possa ser aumentada. Porque em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades, é o Senhor que está remando, é o Senhor que está carregando, é o Senhor que está fazendo por nós. Espera, aguarda. Ele diz que nós temos que esperar com paciência. Espera com paciência, que Ele vai trazer a nossa vitória. Ele não vai deixar o filho dele passar fome. Ele não vai deixar o filho dele ficar envergonhado e confundido. Jamais esse meu Deus que eu sirvo vai fazer isso. Por isso, aguarde e espere, porque o tempo de Deus vai chegar. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor.